Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Synergy 2021. Eu sou o André Iorio e imagino alguns de vocês devem estar na dúvida do porquê o meu nome é Andrea e não... Estavam esperando talvez a Andrea chegar aqui no palco hoje. É que eu sou italiano, eu moro há 10 anos no Brasil, vocês vão perceber muito isso pelo meu sotaque ao longo do papo de hoje. E a verdade é que eu gostaria de começar pedindo para você se imaginar sendo piloto de um avião, tá? Como você vai ver nesses slides. Imagine, porém, que bem no meio do voo, de repente, o motor entra em pane, tá? E o pânico, certo? Eu quero que você reflita. O que você vai fazer? O que você tem que fazer como primeira coisa numa situação dessa? Bom, como bom piloto, você tem que tomar uma decisão muito rápida sobre o que está acontecendo. Só que tem infinitas variáveis afetando o que está acontecendo, esta situação, tem que saber a temperatura, a pressão do ar, a velocidade, aonde está o problema, e mesmo assim, o tempo à disposição é curtíssimo. Por isso, você tem que tomar uma decisão sob um cenário de informações incompletas. Segunda grande coisa, pense bem, você não consegue resolver o problema só tendo belas ideias ou tomando boas decisões, você precisa colocá-las em prática. Você precisa executar, testar, aprender, ver como o avião reage, apertar aquele botão, até porque para momentos como esses, cartilha de instrução não tem. E a terceira grande coisa, eu quero que você reflita. Você não consegue abandonar o controle desse avião enquanto vai lá atrás tentar consertar essa peça-chave do motor. Para poder trocar um motor em pleno voo, você precisa da colaboração de cada um naquele avião, tripulantes, passageiros, que não congelem diante do medo de uma situação tão imprevisível e perigosa, mas que colaborem com que cada um possa fazer o seu papel para fazer o avião voar ainda mais alto, ao trocar essa peça-chave em movimento. E por que eu gostei de começar com esta metáfora, o Synergy de 2021? É porque a verdade, para mim, essa situação é aquela que cada um de você vive em suas organizações. Em um cenário onde as condições atmosféricas externas mudaram, e de fato o que nós precisamos é trocar todo esse motor que são um combinado de processos e modelos de negócio em nossas áreas, desde tributário, financeiro, nossa área de comércio exterior, enquanto o avião, óbvio, ele está voando. E essas peças-chave, com essas condições atmosféricas mudando, são heranças de um mundo analógico, onde de fato o que está acontecendo é que a gente precisa de tomar decisões de forma diferente, pensar de forma diferente neste mundo digital. Segundo, executar a inovação de forma diferente. E terceiro, fazer isso de forma colaborativa, igual esse piloto, que é cada um de você, faz neste avião, que é a sua organização. E é disso que iremos falar hoje. Nós vamos abordar quais são as competências do profissional, do líder, do empresário neste mundo tão imprevisível e digital. Para poder responder às tendências digitais, para poder abraçá-las e não se sentir ameaçado por elas e fazer com que a gente consiga acelerar ainda mais os nossos negócios em tal cenário. E bom, como já mencionei, eu sou o Andrea. Eu também já fui diretor do Tinder na América Latina por bem 5 anos, fui diretor digital na L'Oréal e hoje sou palestrante, escritor e professor de MBA na Fundação Num Cabral. E sim, eu vou falar desse tema, mesmo que alguns aqui possam estar interessados em dicas sobre o Tinder, mas para isso vamos deixar mais para outro momento. Vamos focar no nosso aqui hoje, tá? E a verdade é que para podermos começar nossa discussão, a gente precisa entender quais são essas condições externas que estão mudando a forma de fazer negócio em nossas áreas, em nossas empresas? E eu separei 5 grandes características do mundo digital, com as quais precisamos começar nossa discussão. Elas representam uma quebra a respeito do passado, daquele mundo analógico do qual herdamos nosso estilo de pensar, agir e reagir. E elas são as seguintes. Primeiro, vivemos em um mundo extremamente interconectado com fortes efeitos de rede. Um mundo onde há um número de variáveis que afeta nosso negócio e nossa área dentro da organização são muito maiores do que no passado. Mudanças nas regulamentações acontecendo o tempo todo, esse acesso infinito à informação, novas expectativas por parte do cliente em termos de sua privacidade, de tudo isso, faz com que a
a complexidade no nosso processo de tomada de decisão, no nosso processo de execução comercial, seja muito maior que a respeito do passado. E é por isso que precisamos, de novas soluções no cenário digital. Segundo, tudo acontece em tempo real. Tudo é real time, como fala em inglês, ou seja, a inovação é esperada em tempo real, o cliente precisa de um feedback rápido, de uma gratificação instantânea, cliente externo e cliente interno, e, consequentemente, somos nós e nossos negócios que precisamos acelerar nossa execução para esse cliente interno e externo. Terceiro, Big Data. Tudo no mundo digital é metrificado e metrificável, e, de fato, isso nos ajuda a obter muitas mais informações sobre quais são as dores desse nosso cliente. E a dor do nosso cliente é sempre o começo de qualquer processo de inovação e transformação, mas para chegar lá, nós precisamos verdadeiramente aprender a utilizar dados. Quarto, é a exponencialidade das leis do digital. Quando a gente olha para a aceleração que as tecnologias estão trazendo em nossos negócios, elas não seguem mais um caminho linear, mas sim uma curva exponencial. E quando você olha para uma curva exponencial, a implicação disso é que a taxa de mudança está cada vez mais rápida. E a implicação é que somos nós que precisamos atualizar nossos pensamentos a cada vez mais rapidamente. Pense na sua área ou na sua organização e diga-me, ela mudou mais nos últimos 5 anos, ou nos 10 anos anteriores, ou nos 30 anos anteriores? Eu já sei da resposta. É óbvio, ela mudou mais nos últimos 5 anos e todos aqui podemos apostar que vai mudar mais nos próximos 3 do que já nunca mudou. E por último, o mundo da inteligência artificial, onde essa nova tecnologia ameaça substituir alguma de nossas capacidades cognitivas. Isso faz com que a gente não possa mais medir só nosso sucesso e potencial profissional a partir do nosso QI, da nossa habilidade de lembrar das coisas, das nossas experiências e tudo isso que a tecnologia já está fazendo melhor que a gente. O que sobra então para nós? O que de mais humano temos? Nossa habilidade de pensar de forma crítica, de fazer perguntas e não só trazer respostas, de conectar empaticamente com o cliente e de desenvolver inteligência emocional. É tudo isso que queremos muito falar ao longo do papo de hoje. Quando você junta essas 5 grandes características, você tem enormes mudanças em todos os mercados. Olhe para o setor automotivo que eu escolhi de exemplo. Até 10 anos atrás, todas as grandes montadoras já tinham essa crença que o mercado não ia mudar. Por isso, a inovação não era tão acelerada, até um inovador como Elon Musk chegar e lançar para o mundo a Tesla. Que em junho de 2020, o Elon Musk devia estar se perguntando, e aí Toyota, o que você vai fazer agora que eu me tornei a maior montadora de carros do mundo? E não é por número de carros vendidos, não. É por avaliação de mercado, a Toyota continua vendendo 30 vezes mais carros que a Tesla. Mas por que a Tesla ganhou esse valor? É do intangível, da inovação, da softwareização do carro, da desintermediação do modelo de negócio, do barateamento de baterias ao lítio e tudo isso que combinado representa uma resposta às novas características do mundo digital. Porque veja bem, diante desse cenário nós temos apenas 2 opções, convenhamos. Por um lado, podemos escolher ser espectadores desta mudança e ver as oportunidades passarem. É um pouco como pensar, mas sabe o quê? Eu não acho que as coisas vão mudar tanto assim. E se a gente já teve o sucesso até hoje, por que a gente deveria mudar? Eu sei que é tentador nos darmos essas respostas, mas a verdade é que a gente não pode pensar assim. O custo vai ser grande demais no futuro. É só perguntar para os executivos da Kodak, BlackBerry, Nokia, os casos emblemáticos que todos conhecemos de empresas líderes de mercado que fracassaram, mas não foi por causa dos novos competidores entrando. Isso acontece o tempo todo nos negócios, mas foi por falta de vontade de se transformar diante de um mundo e de um cliente que estava mudando. Agora, a segunda grande opção que nós temos é sim, sermos protagonistas dessa transformação. E a primeira coisa que nós temos que entender, e óbvio que estamos aqui todos conectados porque queremos ser protagonistas da transformação digital dentro de nossa organização, é entendermos qual o papel do protagonista no mundo digital. Porque muitos podem até ter a crença de que ser protagonista no mundo digital é só digitalizar nosso negócio e contratar as melhores tecnologias.
óbvio. Isso é fundamental e vocês têm um enorme parceiro que é a Thomson Reuters para isso. Só que se a gente só achar que a solução no mundo digital é digitalizar o negócio, eu tenho uma má notícia para você, que é que o relatório recente da McKinsey aponta que mesmo que 8 em 10 organizações estejam com processos de transformação digital em andamento, só 16% delas têm sucesso mensurável e sustentado no longo prazo. Por quê? Porque a tecnologia é só uma parte da equação de um processo de transformação digital. Mas frequentemente é a única que levamos em consideração. Só que eu trago uma provocação aqui, ainda mais para muitos de vocês, um público que entende muito bem de tecnologia, em um fórum de tecnologia promovido pela Thomson Reuters, arrisco dizer que transformação digital não se trata só de tecnologia. A tecnologia aqui é o meio, não é o fim da transformação. Estamos falando de uma transformação humana, de uma transformação de cultura em nossa organização que fomente o desenvolvimento e a absorção de novas competências e habilidades que respondam àquelas 5 grandes características do mundo digital, que representam uma quebra a respeito do passado analógico. É disso que nós iremos falar hoje. E cada uma das competências que eu vou apresentar, ela é uma resposta a uma das grandes forças e características do mundo digital que apresentei anteriormente. E para quem de você foi atento e já lembra da primeira, vai lembrar que a interconectividade do mundo digital, nossa primeira grande característica, pede o que eu chamo de flexibilidade cognitiva no profissional de hoje e do futuro. E fundamentalmente flexibilidade cognitiva é um termo meio técnico para dizer ensinar ao teu cérebro ter jogo de cintura. Mais simples do que isso não tem. Fundamentalmente a habilidade que nosso cérebro tem de pular com rapidez entre várias áreas do conhecimento e de termos múltiplos pensamentos de forma contemporânea. Porque na medida que o nosso cérebro e a nossa organização como um todo conseguir pular, por exemplo, entre uma área mais analítica, para uma área do pensamento crítico, para uma área mais da criatividade, ou juntar o nosso mercado de onde nós estamos com outros mercados que talvez não fazem parte do nosso core business, mas são fundamentais para a gente inovar, aí é onde a gente acha as melhores soluções. E como que a gente desenvolve essa flexibilidade cognitiva? Porque você deve estar se perguntando, será que eu tenho ou não tenho? Bom, a boa notícia que eu tenho para você é que não importa, a única coisa que importa é que é dar sim para desenvolver. E a coisa menos boa é que é difícil, não é fácil. Como que a gente faz isso? A gente, na verdade, muitas vezes encara nossas carreiras como hiper especializadas e como isso, o resultado de um sucesso em nossa carreira, em nosso trabalho. Só que em um mundo muito mais complexo, especialização em si só já não é suficiente, precisamos dessa flexibilidade. Olhe para a minha trajetória como um exemplo. Eu sou italiano, como disse, no colégio, estudei latim, grego antigo, filosofia. Porém, meu primeiro emprego foi de salva-vidas em Gênova, a cidade onde eu nasci. Aí depois fui fazer economia na faculdade, fiz na Bocconi, na Itália. E o meu intercâmbio, enquanto todo mundo ia para os Estados Unidos, eu escolhi fazer no Egito. Estudar árabe 6 meses. Depois eu voltei para a Itália, meu primeiro estágio foi na empresa química do meu pai, chamada Italmet. Vocês podem ver pelo match, no meu nome eu já estava destinado a trabalhar no Tinder algum dia. Fui para os Estados Unidos fazer um mestrado em Relações Internacionais e antes de vir para o Brasil, trabalhei 1 ano como consultor para o governo de El Salvador, na América Central. Agora estou 10 anos no Brasil, trabalhando com digital. E a pergunta que não quer calar aqui agora, que cada um de você tem em sua cabeça é: André, qual o sentido disso tudo? Qual o fio condutor de uma trajetória dessa? Porque eu não consigo achá-lo. E sabe que eu também por muito tempo ficava muito frustrado ao olhar uma trajetória onde desperdicei tempo, dinheiro. Eu ficava muito frustrado com como as coisas podiam ser diferentes se eu tivesse me especializado e entrado numa trilha de especialização. Mas na medida que eu entendi mais sobre as dinâmicas e as características do mundo digital, essa frustração virou um entendimento que, sabe o quê? Fio condutor não tem mesmo. Mas o segredo está justamente nisso. Porque são percursos que te tiram da rotina,
que te faz experimentar coisas novas, aprender a desaprender e reaprender o tempo todo, que te dá aquela adaptabilidade e flexibilidade mental que nós precisamos em nossas empresas. De novo, para lidar com uma complexidade dos negócios e uma interconectividade a cada vez maior. Como que eu trouxe essa flexibilidade cognitiva para a empresa onde mais passei tempo, 5 anos à frente do Tinder aqui na América Latina? Bom, foi através da contratação de uma socióloga. Você pensa numa startup de tecnologia, né, como o Tinder, você vai contratar mais um desenvolvedor, né, quando a empresa ainda está começando. Pois é. A gente contratou uma socióloga chamada Jéssica Carbino. Ela nos ajudou muito a entender mais sobre comportamento humano. Ao estudarmos sociologia, antropologia, neurociência e combiná-lo com o entendimento de tecnologia, a gente não colocou todas nossas fichas no sucesso da tecnologia. Mas o verdadeiro sucesso do Tinder veio da combinação da tecnologia com o entendimento humano. No caso da Jéssica Carbino, também ajudou o fato que ela tinha dado match com Sean Radke, o fundador do Tinder lá em Los Angeles. Saíram para jantar, não rolou química, mas ele se interessou demais à dissertação que ela vinha fazendo sobre mudanças nas relações. Você vê que o Tinder serve para tudo. Mas a verdade é que uma vez que você alcança o sucesso, você corre o risco de perder essa flexibilidade cognitiva. Por quê? Porque ela faz parte das empresas que estão começando, que estão abertas ao novo, que experimentam, que não sabem qual caminho linear os espera. E isso aconteceu conosco no Tinder. Em 2017 se tornou o aplicativo que mais faturou no App Store do Brasil. E nos meio que começamos a proteger nosso sucesso. Aí foi quando lançou um competidor chamado Bumble, que era um cópia e cola do Tinder, com só uma pequena, mas enorme mudança. Ou seja, que só as mulheres podiam mandar a primeira mensagem após o match. E você vai me dizer, André, mas isso é uma mudança mínima. Isso não pode ameaçar o Tinder. A verdade é que ameaçou. Se ameaçou. Porque isso virou o maior competidor do Tinder no mundo devido a uma pequena mudança que nasceu do quê? De mais entendimento humano. Eles entenderam que a experiência para as mulheres no aplicativo não estava sendo boa, que elas precisavam se empoderar e ter o controle das conversas, e a gente não olhava isso. Por quê? Porque já estávamos bem-sucedidos. E muitas das empresas em que cada um de você trabalha estão em posições dominantes de mercado. E a gente perde aquela flexibilidade e entra a rigidez. A rigidez de proteger nosso sucesso e de nos não abrirmos a complexidade e a multifacetas do cliente. Veja bem que o Bumble deu tão certo que, no começo desse ano, eles fizeram IPO na Bolsa de Valores e a fundadora do aplicativo se tornou a mais nova bilionária do mundo, a Whitney Wolfe, com só um pequeno ajuste a partir de algo que já tinha dado certo, mas não estava mais se transformando da forma que o cliente precisava. Agora você vai pensar, André, tudo bem, você me traz o exemplo de uma startup, mas na minha empresa, uma empresa de década, uma empresa grande, uma empresa que é difícil se transformar, isso não vai funcionar. Pois bem, então eu escolhi um case que talvez conte uma história diferente, que sim, dá para usar flexibilidade cognitiva em empresas grandes também. Caso da MRV Engenharia, da família Menin. Muitos devem conhecer, uma das maiores construtoras do Brasil e até do mundo em volumes de apartamentos criados. O que eles fizeram uns 10 anos atrás? Começaram a explorar outros mercados e entrar no setor financeiro, concedendo crédito de forma 100% digital para as pessoas que queriam financiar seu apartamento. Só que esse experimento financeiro dentro de uma construtora cresceu, até o ponto que se tornou o Banco Inter, que muitos de vocês devem conhecer como uma das maiores fintechs do Brasil. Você pensa, como assim, André? Uma construtora lançando um banco digital? Isso parece um paradoxo. Pois é. Mas, de fato, no mundo digital, a cada vez mais não só nos teremos que acostumar com esses paradoxos, mas teremos que criá-los. Ao criar ecossistemas de negócio que não só seguem trajetórias lineares, mas sim trajetórias que refletem a complexidade e interconectividade do mundo atual. Pegue essa flexibilidade cognitiva e leve ao extremo e você terá o caso da Amazon. Olhe um pouco para o ecossistema da Amazon aqui
Essa é só uma pequena parte dele. E tente responder em uma palavra em qual mercado a Amazon está. Com quem ela compete? Dizer que a Amazon é uma empresa de e-commerce é o suficiente? Seria muito limitante. Com quem ela compete? Compete com os varejistas, mas compete também com a IBM, Microsoft no cloud, compete com o streaming. Qual o fio condutor do ecossistema de uma empresa como a Amazon? Porque parece não ter. Parece uma empresa com falta de foco. A verdade é que é exatamente o oposto disso tudo. Muito foco. Foco no quê? Foco no único denominador comum que importa, que é o cliente. É o mesmo cliente que compra no e-commerce, assiste um seriado à noite, usa o cloud computing no seu pequeno negócio, site. Você percebeu que na medida que a gente desenvolve flexibilidade cognitiva, a gente consegue focar mais o nosso negócio no cliente? Porque quando a gente busca caminhos de hiperespecialização, a gente pode até entender muito bem de nosso produto e serviço, e somos todos experts nisso. Mas e o nosso cliente? E o mercado em mudança? E a interconectividade entre as várias variáveis que afetam a nossa área e nosso mercado? Será que a gente é tão expert assim? Nem sempre. E para isso, nós precisamos de flexibilidade cognitiva. Agora, nós falamos, porém, na metáfora do piloto do avião, que não é suficiente só tomarmos boas decisões. Precisamos aprender a implementá-las, a executá-las. E esse é o nosso segundo grande pilar, nossa segunda grande competência, que eu chamo de atitude maker, que é a nossa habilidade de transformar ideias e decisões em protótipos, em experimentos, em produtos e serviços completos, sem cairmos no que o professor de Harvard, Clayton Christensen, chamava do dilema do inovador. Que fundamentalmente o dilema do inovador é o dilema que todos vocês têm na hora de decidir quais os planos futuros da sua organização. Porque no dilema do inovador, muitas vezes nós temos muito claro para onde temos que ir, mas nós não executamos esses projetos. Eles ficam bonitinhos em planos de negócio, estratégias, eles são aprovados até, mas depois a organização não se mobiliza na direção, deles por um motivo inerente ao processo de inovação, que é o fato que a inovação não é eficiente. E você vai me dizer, André, para tudo. Porque tudo que eu sei sobre a inovação é que ela é eficiente. Não. O resultado da inovação pode até ser eficiente, mas o processo de inovação é a coisa menos eficiente que tem. É cara, é demorada, envolve erro, é frustrante, vai chatear alguns clientes e por isso a gente não a persegue. A coloca no papel, a aprova, mas depois você tem times que não se engajam com o processo de mudança e você não tem essa característica que é fundamental que eu chamei de atitude maker. A atitude de tirar as ideias do papel e superar o dilema do inovador. Olha uma empresa que famosamente caiu no dilema do inovador, a Blockbuster. Todos conhecem o caso, mas nem todo mundo conhece uma história que representa como que a gente cai nesse dilema do inovador o tempo todo. Quando o Netflix, antes de alugar, antes de ser um streaming, alugava DVDs por assinatura, o Blockbuster, para vocês que lembram, alugava DVDs avulsos, E você, se atrasava a devolução, tinha que pagar uma multa e era chato pra caramba. Então, certo dia, eles tiveram uma reunião interna de conselho avaliando a proposta do CEO de migrar o modelo de negócio de um modelo de aluguel avulso para um modelo por assinatura como Netflix. E o conselho disse não. Nós não vamos mudar. E sabe por quê? Porque a Blockbuster ganhava 12% de suas receitas vindo de multas sobre o atraso na devolução dos DVDs. Ou seja, eles naquela reunião tomaram a decisão de proteger 12% de sua receita, para depois de alguns anos perder 100% dela, obviamente sem saber. Você percebe que no processo de transformar ideias e planos de negócio em ações concretas, vai existir ineficiências.
Vai existir custos que a gente vai ter. Então, se a gente só foca no curto prazo e bota na ponta do lápis, a gente dificilmente vai conseguir concretizar os projetos transformadores e só ficamos no mundo das ideias, sendo organizações muito criativas e muito ambiciosas, mas não com atitude maker. E hoje, em um mundo de acesso infinito à informação, o verdadeiro diferencial competitivo não está nas ideias e nos planos que você tem. Isso já virou commodity. O diferencial competitivo está na sua capacidade de execução. Veja uma empresa que, pelo contrário, conseguiu superar e muito bem o dilema do inovador. A Disney. Ao lançar o Disney Plus, a Disney ela tomou uma das decisões de negócio mais loucas que pudesse ter. Ou seja, de tirar todos os seus conteúdos do Netflix, que era seu grande parceiro em 2019, para colocar, e onde ganhava muito dinheiro, centenas de milhões de dólares de royalties, para colocar tudo numa plataforma proprietária que eles nem sabiam se ia dar certo. Mas eles sabiam. Precisavam de sua plataforma para rentabilizar a operação, para capturar dados do cliente na ponta. No dia que eles anunciaram que teriam tirado todos os conteúdos do Netflix, Wall Street ficou de cabelo em pé, os analistas financeiros. Todo mundo achou que eles estivessem enlouquecidos, mas sabe o quê? Isso se provou ser muito certo. Disney Plus hoje já está crescendo tão rápido que está na metade dos assinantes do Netflix no mundo e se tornou o projeto número 1 dentro da companhia. Você entende que a gente vive o dilema do inovador o tempo todo? A IKEA, maior varejista de móveis no mundo, também está superando isso mesmo. Que às vezes superar o dilema do inovador possa parecer dar um tiro no pé. No caso deles, está acontecendo através de uma implementação de um modelo de imóveis por assinatura. Ou seja, você paga uma mensalidade e todo ano você tem direito uma vez a trocar aquele imóvel. Você pensa, nossa, mas o quanto mais isso for bem sucedido, menos móveis eles vão vender. E é isso, mas esses paradoxos estão inerentes a qualquer processo de transformação de negócio e a gente não pode parar na frente deles. E, de novo, não pode só ficar no mundo das ideias e dizer, eu vou, talvez, lançar um modelo por assinatura e depois isso nunca muda. Estou fazendo um exemplo. Mas a gente precisa ter capacidade de execução. E execução é a palavra-chave que eu quero, por um momento, destacar. Tem um livro muito legal do Larry Bossidy e Ram Charan da Harvard Business School, que diz fundamentalmente na abertura, essa frase que diz: execução proporciona o ciclo de feedback necessário para que o seu negócio se ajuste às mudanças no mundo. Eu quero que você reflita. Se você seguir só à risca seus processos, você vai ter 100% de eficiência e 0% de erros. E no mundo analógico isso era incrível. Mas em um mundo que muda muito rapidamente, você não tem a coisa mais importante de todas, que é o feedback do cliente e do mercado sobre que rumo você tem que tomar. Senão você fica perdido. E a única forma de ter o feedback do cliente e do mercado não é através de belas ideias ou belas decisões, é através da sua implementação. E é por isso, você precisa executar de forma constante microações, microexperimentos, protótipos, MVPs, seguindo metodologias ágeis, para poder ter esse feedback com mais frequência possível. Já foi a época daqueles projetos gigantescos, né, ambiciosos, onde você chega no final, olha para trás e diz, opa, olha o quão longe eu cheguei de onde eu queria chegar. Isso é caro demais. E é por isso, por eles serem tão caros e ambiciosos, que a gente não os persegue. Então a melhor forma de executar no mundo digital é seguindo um conceito que eu chamo de marcha de 20 milhas. Esse conceito vem da história da exploração do Polo Sul, que em 1911 via duas expedições contrastantes brigarem para quem primeiro chegar ao Polo Sul. Por um lado, o britânico Scott, e ele tinha essa estratégia. Em dia de sol, ele dava o máximo. E no dia de frio, né, ele ficava descansando e repondo as energias. Ele fazia 100, 150, 200 milhas nos dias de sol. O Amundsen tinha uma outra abordagem. Todo dia ele fazia 20 milhas. Não menos, não mais. Ele chegava nelas, ele abria o mapa, ajustava o rumo com frequência, ele carregava, descarregava coisas, ele pegava o feedback de suas equipes, gerava consistência na disciplina e assim por diante. Resultado. Enquanto Amundsen foi o homem que primeiro chegou ao Polo Sul, o Scott e toda a expedição dele
faleceram na volta. E você vai me dizer, André, mas qual a mensagem aqui para os negócios? A mensagem é que todo dia nós precisamos ter nossas marchas de 20 milhas claras. Micro experimentos, micro mudanças a nossos processos, produtos, serviços, para podermos obter o feedback do cliente e com rapidez escalar o que funciona e deixar ao lado o que não funciona. E você justamente vai me dizer, André, mas o quanto mais eu experimento, mais eu vou fracassar. E o fracasso é algo terrível, não é? A verdade é que nem todo erro é igual. E tem até uma certa categoria de erro que é fundamental para o processo de transformação digital da sua empresa. Pelo menos essa é a teoria da professora da Harvard Business School, Amy Edmondson, que diz que tem 3 grandes categorias de erro. Primeiro, os erros evitáveis. Erros devido a descuidado em situações familiares. A gente, óbvio, quer minimizá-los e evitá-los. Segundo, tem os erros complexos. São erros onde algo inesperado acontece em situações familiares e a gente quer também minimizar eles. Mas terceiro, ela diz que existe uma categoria de erros que são chamados erros inteligentes, que nascem da nossa exploração proativa de novas áreas para nosso negócio, novas inovações, e que, consequentemente, somos nós que precisamos desenhar esses erros para que se tornem inteligentes e nos forneçam feedback. Quais são as características de erros inteligentes? Primeiro, eles têm um escopo claro, que a gente desenhou. Segundo, eles têm um custo minimizado. O digital nos possibilita isso. Terceiro, eles nos fornecem feedback. Pense em errar sem você poder obter um feedback ou aprender com ele. De nada adiantou. E quarto, eles são feitos sob circunstâncias reais. Veja o caso do post-it, para quem sabe como ele nasceu. Foi um erro inteligente. Um pesquisador dentro da 3M, empresa química, estava fazendo uns experimentos sobre uma cola e em 1969 inventou uma cola que não colava. E obviamente ela era aos seus olhos inútil e a deixou ali, no repositório de invenções da 3M. 10 anos depois, um outro pesquisador estava desenvolvendo um produto que ele não colasse muito. Resultado, pegou aquela inovação e o transformou no post-it. Você vê que erro não é necessariamente algo ruim. Na medida que você desenha bem, você consegue mudar o framework de interpretação de erros na sua empresa neste mundo digital. Passando de um modelo analógico de interpretação do erro, que é aquele que muitos de nós temos hoje, onde o erro é inaceitável, onde um bom profissional ele não erra e onde os líderes, eles simplesmente têm que minimizar os erros. E esse modelo migra para aonde o erro é o resultado voluntário de um processo de experimentação e inovação, onde bons profissionais, eles aprendem dos fracassos e compartilham esses aprendizados. E terceiro, onde o objetivo do líder é promover o aprendizado coletivo da organização. É isso que eu espero de cada um de vocês em suas áreas, para fazer com que as equipes possam correr mais atrás da inovação e da transformação em sua área, para poder alinhar mais a sua organização ao mundo digital em rápida transformação. Agora, voltando às nossas características do mundo digital, para quem bem lembrará que a terceira grande dela era Big Data. E para o mundo de Big Data, nós todos precisamos tornarmos especialistas em comportamento humano. Essa é a nossa terceira grande competência. Dados nos ajudam a entender mais do nosso cliente. E isso é mais importante que nunca. Por quê? Irei explicar daqui a pouco porque o cliente é mais importante do que no mundo analógico. Primeiro perguntando se alguém sabe o porquê o Jeff Bezos da Amazon sempre deixa uma cadeira vazia em sua sala de reunião, enquanto ele tem suas reuniões mais importantes. Ele levanta, tá todo mundo ali sentado, pega uma cadeira, coloca ao lado da mesa. Por quê? Porque ela representa o cliente, que segundo ele é a pessoa mais importante da sala. Você vai até me dizer, André, mas me diga algo novo. Eu já sei que o cliente é foco, a gente desenvolve client centricity, palavra isso, né? Faz isso o tempo todo. Mas a verdade, deixa então eu explicar como que o digital empoderou ainda mais o cliente. Ele o fez através de 4 fatores principais. Primeiro, o cliente tem mais acesso à informação, pode comparar, ler reviews, se informar, comparar preços. Segundo,
ele tem mais competição. Mais competição devido a baixar as barreiras de entrada, mais e-commerce, mais fontes de informação também para poder comparar preço, faz com que, por qualquer teoria econômica, mais competição dá mais poder ao cliente. Terceiro, tem menos custos de troca, mas não é de troca do produto ou serviço, é de troca do fornecedor. Não só no B2B, mas no B2C. Se eu sou fidelizado a uma loja que eu ia no mundo analógico só porque era mais perto de casa, mas mesmo assim eles me atendem mal, eu voltava por quê? Por falta de alternativa. No mundo digital, se eu entro numa loja, sou um mínimo mal atendido, nunca mais volto. Por quê? Porque meus custos de troca são muito baixos. Entro no meu celular, compro no e-commerce, sei lá. E quarto, o nosso cliente é um criador de conteúdo. Pense bem, estamos hiperconectados, né, com o nosso smartphone, como vocês podem ver um pouco por essa foto que é muito explicativa, né? Hillary Clinton dando um comício, todo mundo de costas. Quer verdadeiramente nos dizer que nós podemos contar nossas histórias, nossas experiências para o mundo, ou pelo menos para nossos seguidores. Isso pode impactar muito o seu negócio, na medida que você me atender bem e eu falar bem de você. Posso virar teu braço de marketing na medida que eu falar mal, porém posso me tornar o seu maior pesadelo. E a implicação dessa hiperconectividade e do uso massivo de smartphones, sensores, computadores e assim por diante, faz o quê? Faz com que o volume de dados no mundo esteja crescendo de forma exponencial. E quando a gente olha dos dados gerados desde o começo da história, 90% deles foram gerados na última década, chegando a um volume de 44 zettabytes, né? Só para dar uma ideia, até difícil de imaginar, mas se você armazenar em iPads e empilhar um em cima do outro, dá 6 vezes a distância entre a Terra e a Lua. É coisa pra caramba, tá? E é por isso que muitas vezes nós erramos nas organizações e dizemos, olha, quanto mais dado, melhor, e mais facilmente eu tomarei decisões. A verdade é que não, é simplesmente dado demais. E é por isso que a gente tem que transformar dado em informação e a informação em insight. Dado, informação e insight não são a mesma coisa. E essa crença de que quanto mais dado melhor, em si só não é o suficiente. Dado é matéria bruta. Dado é, por exemplo, histórico de venda por um determinado CPF. Informação é um dado num contexto. Qual pode ser um contexto? Aumento ou queda de consumo daquele determinado CPF. Informação, por exemplo, pode ser que aquela pessoa consumiu X% a mais ao longo do último ano de meus produtos. Agora, o que é insight? Insight é correlação de informações. É dizer, eu entendo que aquele meu cliente comprou mais do meu produto, por quê? Porque eu mudei a landing page do meu site, porque eu mandei um e-mail de follow-up por isso, por aquilo, por várias razões. Então aqui, pensamento quanto mais dado melhor, a gente precisa traduzi-lo em quanto mais insight melhor. E insight é o que nos diz qual é a dor do cliente. É insight que nos diz o que o cliente precisa e o digital é fundamental para que a gente possa conseguir isso. Como que o digital nos ajuda? O digital nos ajuda, vocês devem poder ver aqui no slide, primeiro, aumentando a frequência de pontos de contato entre você e o seu cliente, interno e externo. Porque quanto mais você digitaliza a relação com ele, mais você consegue coletar dados e informações. E com mais dados e informações, mais você consegue personalizar a experiência do cliente em larga escala. Isso é tudo que um cliente quer. Isso é tudo que a gente precisa para tomar decisões mais rápidas sobre como resolver as dores do cliente e sobre como melhorar a sua experiência. A consequência disso tudo é uma maior fidelização, uma maior advocacia por nosso produto e serviço e, obviamente, um crescimento de nosso negócio. Olhe para o caso emblemático na China, a Ant Financial, a maior fintech do mundo, parte do grupo Alibaba. Eles implementaram Big Data e inteligência artificial a tal ponto no seu processo de tomada de decisão sobre conceder crédito. Eles são um banco digital. A ponto que eles conseguiram acelerar tanto a tomada de decisão sobre conceder crédito, que em até 3 minutos eles decidem, desde que você aplicou por um crédito, se você foi aprovado ou não. Em 1 segundo o dinheiro cai na sua conta com 0 interação humana. Ou seja, o quanto mais você metrifica
a sua relação com o cliente através de canais digitais, melhor você vai conseguir entender as suas dores e mais rapidamente você consegue resolvê-las, quebrando grandes gargalos e inovando, porque você deve e não só porque pode. E essa frase do Simon Sinek, grande autor de negócio, ele diz que a maioria das vezes a gente inova porque pode. Pega nosso produto, nosso serviço, nossos processos, os aprimora, os renova, introduz um layer de complexidade e diz inovei. Mas isso não significa que você esteja resolvendo a dor de alguém. E qualquer processo de inovação tem que ser focado porque estamos resolvendo a dor de alguém. Temos que começar pela dor. E essa dor só conseguimos identificar através do nosso entendimento de comportamento humano. Agora, nossa quarta característica do mundo digital, para quem bem lembra, era a exponencialidade. E o impacto da exponencialidade é que a taxa de mudança está cada vez mais rápida. E quando a gente olha para isso, a gente tem que entender que nós precisamos da nossa quarta competência, que é o pensamento crítico. Eu vou explicar melhor isso como funciona, perguntando se alguém sabe como nasceu a Polaroid. Bom, a Polaroid nasceu graças à pergunta boba de uma criança ao pai. Em 1944, ela perguntou: pai, eu posso ver a foto que você acabou de tirar? Só que era 1944, não tinha nenhuma tecnologia para isso. Então o pai falou: óbvio que não, filha, tem que revelar, tem que ir num técnico, aí vai demorar. Mas ele ficou tão incomodado com essa pergunta que ele foi e desenvolveu. Ele era o famoso Edward Land, fundador da Polaroid e grande inventor. Eu quero que você reflita. Será que algum adulto teria feito uma pergunta dessa? Algum engenheiro, algum expert? Com certeza não. Sabe por quê? Porque já sabia da resposta. E a gente faz este erro todos os dias ao acharmos que somos melhores profissionais porque estamos cheios de respostas e nos esquecemos de fazer as perguntas que são necessárias em um mundo que muda. E alguma dessas crenças que nos enraizamos ao só trazer respostas viram até ditados. Tem um em português moderno que é: voa porque foguete não tem ré. O grande problema é que, como todos nos deparamos nessas imagens, em 2017, a SpaceX conseguiu sim pousar foguetes e demonstrou que não existe crença fixa demais que não possa ser desconstruída através do poder do pensamento crítico e do poder das perguntas onde você não se preocupa do julgamento e que é responsabilidade de cada um de nós fomentar dentro da organização. Porque o Jack Ma, fundador do Alibaba, ele sempre diz: eu até gosto de coisas estúpidas ou perguntas bobas, na medida, porém, que elas resolvam grandes problemas. E muitas vezes o fazem, por quê? Porque são perguntas onde ninguém está olhando e ali onde tem problemas latentes, escondidos. Então, se você entender que você, como bom profissional no mundo que muda rapidamente, é um profissional que tem que ter pensamento crítico, você vai concordar comigo que em vez de termos uma mente do expert, nós temos que ter o seu oposto, ou seja, uma mente de principiante. A mente do principiante é aquela mente que pega todas as suas crenças, preconceitos, camadas de educação, experiências vividas, e atenção, não joga elas no lixo, pelo amor de Deus, mas também não usa elas como respostas. Usa elas como um ponto de partida para uma reflexão constante se elas estão alinhadas com as mudanças no mundo, no seu cliente, interno e externo, na tecnologia, no consumidor. Porque se a nossa taxa de mudança estiver inferior à taxa de mudança externa, é só fazer as contas, que o risco é que nos fiquemos para trás. Ninguém de nós quer isso. Então eu quero que todo dia você se pergunte: eu estou mudando na rapidez que o mundo está mudando? Na rapidez que a tecnologia está mudando? Ou na rapidez que o meu cliente está mudando? Porque se a resposta for não, significa que a gente precisa acelerar e muito esse processo de fomento do pensamento crítico. Agora, uma iniciativa que a gente lançou dentro da L'Oréal para fomentar isso foi o oposto de uma mentoria tradicional, ou seja, uma mentoria reversa. Em vez de nossos líderes mentorarem nossos jovens talentos e aprendizes, a gente botou os jovens talentos e aprendizes mentorarem nossos líderes, para abrir a cabeça deles. Resultado foi extraordinário. Os líderes saíam daquela sala energizados, entendendo mais sobre a geração Z. Alguns tinham até TikTok, Clubhouse instalado no celular. Outros de quebra até com Tinder, mas isso não contava em casa não. Mas brincadeira à parte, é muito bom quando a gente se abre às novidades que o mundo oferece
e nos não apenas olhamos ao nosso passado em busca de respostas. Agora, chegamos ao nosso quinto e último pilar, nossa quinta e última competência, que é uma resposta ao mundo da inteligência artificial, e ela é uma competência que eu chamo do altruísmo digital, que fundamentalmente é uma forte humanização de nosso perfil profissional e o mundo digital, onde a gente já entende que, pelo fato que a inteligência artificial já desempenha alguns papéis cognitivos nossos melhor do que a gente, o que sobra a gente é resgatar todo aquele outro lado que é definido por nossa inteligência emocional e não só nossa inteligência racional. Se nosso QI define nossas habilidades técnicas, então nossa inteligência emocional define nossas habilidades emocionais. E é nelas que nos precisamos focar. E para explicar como funciona o altruísmo digital dentro das empresas, eu escolhi o caso de uma empresa que todos aqui conhecem, mas nem todo mundo sabe que em 2009 estava à beira da falência. A Domino's Pizza. Estava com consumidores reclamando nas redes sociais que a pizza tinha até sabor de papelão, e aí entrou o novo presidente, o Patrick Doyle. E a primeira coisa que o Patrick Doyle fez foi lançar uma campanha interna chamada Failure is an Option. O fracasso é sim uma opção. E ele gravou um vídeo com ele contando para todos os colaboradores, e até depois virou campanha para os clientes, todos os fracassos que ele teve até lá. Não todos os seus sucessos. Isso seria mais fácil. Ele contava todos os seus fracassos, mas no final do vídeo ele levantava a mão e dizia, sabe o quê? Fracassar faz parte. Eu estou disposto a mudar, e você? Vem junto comigo? E essa demonstração de vulnerabilidade incrível do Patrick Doyle fez com que isso fomentou uma transformação cultural dentro da Domino's, onde as pessoas começaram a perder o medo de experimentar. E mesmo que falhando, perderam o medo de compartilhar o aprendizado do erro. Você lembra o ponto anterior? O quanto mais compartilhavam o aprendizado através do erro, mais faziam as pessoas colaborarem entre elas. Resultado, a vulnerabilidade funcionou de modo tal que a Domino's transformou digitalmente a sua empresa e valorizou suas ações de mais de 1.800% na última década e hoje se tornou uma das empresas mais inovadoras do mundo, segundo a revista Fast Company. Você vê como a vulnerabilidade do líder levou a uma transformação cultural. A gente tem um grande exemplo aqui no Brasil também, de líder vulnerável. Essa senhora que estava sentada do meu lado num jantar surpresa e que até eu fiquei de cara ao vê-la sentar ali. Luísa Helena Trajano. Estava ali, assim que ela se sentou, eu fiquei até sem entender e fiquei calado, de tão constrangido eu estava. Só que assim que ela abriu boca, com aquele sotaque de interior, com aquelas piadas sobre ela mesma, com aquela vulnerabilidade de humanidade, o que aconteceu? Eu me abri. Todos nos abrimos. Por quê? Porque vulnerabilidade é igual um imã. Ela faz as pessoas se aproximarem à vulnerabilidade dos outros. Só que isso você só consegue se você gostar dessas outras pessoas. Por isso que é tão importante fazer disso nosso pilar de cultura, como no Magalu. Gente que gosta de gente é um dos pilares de cultura deles. E o resultado? Dá para ver. Foi considerada a empresa com a melhor imagem durante a crise. Porque, graças a esse descer do pedestal, se aproximar do cliente e fazer com que a humanização tome conta da relação com ele e o mundo digital, para podermos ser complementares à tecnologia e não substituíveis. E veja bem que, segundo a definição da confiança, a vulnerabilidade é um dos dois grandes pilares que leva à confiança. Confiança é o maior lubrificante social. É um lubrificante de negócio. Sem confiança não haveria transações comerciais, não haveria relações, não haveria sociedade como um todo. E é por isso que a gente tem que estreitar confiança em um mundo digital, pois ela é algo tipicamente humano. Mas além da vulnerabilidade, a segunda parte da confiança é as expectativas positivas das intenções do outro, ou seja, a reciprocidade. Segundo grande mecanismo para a confiança. E a melhor forma de explicar como funciona a reciprocidade é através de um exemplo que eu quero que você imagine. Pense numa sexta-feira à noite. Você saiu para um happy hour com os amigos, no pré-pandemia, e faz o erro de tomar uma cerveja e mesmo assim pegar no carro. Aí é parado numa blitz. Eles pegam a sua carteira. E aí, são as 2 da manhã, você não tem ninguém para ligar lá para casa, e aí você, pega o telefone e sempre lembra daquele amigo, o amigão, amigona que você sempre pode contar. Liga para ele, me busca,
a pessoa já estava dormindo, mas mesmo assim bota a roupa, vai te buscar, te leva em casa e na porta de casa você faz uma pergunta para ele. Diz, cara, por que você fez tudo isso para mim? Eu quero que agora você reflita na resposta. Porque a resposta é sempre a mesma. É porque eu sei que você teria feito o mesmo para mim. Ou seja, nós fazemos nossas coisas mais loucas, mais ousadas, transformamos digitalmente e culturalmente nossas organizações, não é porque alguém nos manda fazer, não é por um incentivo de curto prazo, mesmo que possa ser importante, não é pelo prazer do processo. É porque nós temos a expectativa que os outros estejam aí conosco para fazer. Porque tem uma peculiaridade do ser humano, que é uma parte humana que nós temos, que é essa parte branca em torno de nossa pupila. Isso nos faz diferente de qualquer outra espécie animal. Essa parte é chamada esclera. E por que ela está só nos seres humanos? Porque quando ela nos permite, de fato, ver para onde nosso interlocutor está olhando. E quando eu sei para onde você está olhando, eu sei o que te move. E se eu gosto de ver o que te move, talvez eu tope ir junto com você e colabore com você. Nenhuma outra espécie animal consegue fazer isso em larga escala. Mas a espécie humana sim. Então a confiança que leva à colaboração é verdadeiramente o fator-chave que trouxe a sociedade humana ao sucesso, segundo as teorias do Yuval Harari, autor do Sapiens, e que verdadeiramente traz as organizações ao sucesso em suas transformações digitais e culturais. Porque só para encerrar aqui, eu quero trazer uma reflexão final sobre o nosso papel como profissionais dentro deste mercado e de como nos costumamos relacionar com tecnologia digital desde sempre. A verdade é que nós temos um pouco de medo e receio das inovações, transformações. Por quê? Porque temos medo do que pode vir, do desconhecido, de que possa substituir os nossos empregos. E por isso tentamos combatê-las. Essa, pelo menos, é a história que vem de uma lenda americana de 1800 e pouco, que falava de um homem chamado John Henry. E o John Henry era o homem mais forte do mundo na época, segundo essa lenda, na época de ouro das ferrovias, onde ele era único na habilidade de quebrar rochas e furar túneis ferroviários. E certo dia na obra do John Henry chegou um agente engravatado apresentando uma nova tecnologia, uma furadeira a vapor, nova na época, E o John Henry olhou para isso e disse, não, isso nunca vai ganhar de mim. Deixa essa tecnologia, eu vou desafiar ela no dia seguinte para ver quem chega mais longe ao longo de 24 horas na hora de furar. E eles começaram a disputa, John Henry dava o máximo, mas a furadeira estava implacável. E ela estava tão adiantada, próxima de ganhar, que porém, bem no finalzinho, a furadeira quebrou. E o John Henry, marretada após marretada, chegou primeiro. E segundo, porém, a história, segundo a lenda, na hora de comemorar ele estava tão exausto que ele, infelizmente, faleceu após a disputa. E você vai pensar agora, Andrea, você vai encerrar esse papo com uma história trágica de um homem que se recusou a ser substituído pela tecnologia? Por quê? É porque, na verdade, eu quero trazer uma reflexão aqui. Uma reflexão sobre o fato, e se o John Henry tivesse sobrevivido, o que você acha que teria acontecido? Na minha opinião, depois de 2 meses, aquele agente engravatado teria voltado para a obra com uma nova versão da furadeira. E eles teriam ido para a disputa de novo, e talvez o John Henry teria ganho de novo, mas e depois? E depois de 6 meses, e depois de 1 ano, e depois de 2 anos, com a tecnologia se aprimorando a cada vez mais, e o John Henry ali, um crescimento linear? Você percebe que como seres humanos, em tudo que se refere a habilidades técnicas, a gente não tem como competir de forma proporcional à tecnologia. Mas em um mundo digital que já acelera de forma exponencial, o nosso grande desafio é aprimorar e resgatar as habilidades e competências que nos fazem tipicamente humanos e que verdadeiramente são aquelas que nos fazem complementares à tecnologia e não substituíveis por ela. E são competências e habilidades que respondem às 5 grandes características do mundo digital e que nos permitem explorar esse enorme potencial que todos nós temos de nos transformarmos nos profissionais que carrega e que transforma a nossa organização num futuro aonde
interconectividade, exponencialidade, real-time, big data e inteligência artificial pedem um novo leque de competências e habilidades que nos precisamos definitivamente para nós não sermos substituíveis de nenhuma maneira da tecnologia, mas sim complementares e resgatando o nosso lado mais humano ainda. É com isso que agradeço muito a atenção de cada um de vocês e é com isso que deixo vocês muito obrigado pela atenção e boa continuação do Synergy 2021. Obrigado!